Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a apertar nesse em inscrever-se e aperta também no sininho pra você não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo aqui no canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha pra nos ajudar a crescer aqui. Bom, hoje eu vim contar pra vocês o que foi que aconteceu com a Isadora, como foi a minha gestação, contar sobre o milagre que Deus fez na vida da Isadora. Bom, eu descobri a minha gestação, foi inesperada, eu não esperava. Foi assim, dia 25 era o dia correto, né, do meu ciclo. E dia 26 era minha prova prática de carro, que eu tava tirando carta, tava terminando. E aí, eu tava voltando da última aula, dia 25, e pensei, bom, acredito que seja de nervosismo, que não aconteceu isso hoje. Vou fazer um teste e eu vou ver que não tô grávida. Vai dar negativo, eu tinha certeza plena que ia dar negativo. E vai, né? Vendo que não é gravidez, passo o nervosismo desse. E fui lá, comprei o teste. Vim embora, bem tranquila. Fiz o teste. E saí. Deixei no banheiro. Coloquei o palitinho no potinho de xixi e saí. Fui pra sala, tava brincando com as crianças, assistindo. E meu esposo chegou e falou assim, e aí, fez o teste? O que deu? Aí eu falei, nossa, o teste, né? Falei, verdade, voltei lá. Fui no banheiro, peguei o teste. Juro, foi igual cena de filme. O teste tava aqui, no copinho. E meu esposo tava, tipo, aqui. Eu fiz assim, ó. Eu peguei o teste aqui e falei, tá aqui. No que eu fiz isso pra passar pra ele, tendo a plena certeza que tinha dado negativo, no que ele tava subindo, eu vi 2 risquinhos. Aí eu falei, o quê? Como assim? Eu deveria ter gravado, mas eu não esperava, então eu não gravei. Até que teve outras vezes que eu fiz o teste também e eu acabei gravando, porque eu pensei, se der positivo, eu tenho gravado. Mas nesse dia eu tinha certeza que não ia dar positivo. E deu. Aí eu fiquei em choque, fiquei desesperada, porque, pra quem conhece, eu já tenho 2 e são 2 anos só de diferença. Na verdade, nem 2, são 1 ano e 11 meses. Os 2 estavam muito pequenininhos. Bom, eu fiquei desesperada, liguei pra minha mãe. Falei, mãe do céu. E mais uma vez foi igual cena de filme, porque eu encostei na parede e caí chorando no chão. Tipo, desesperada, pensando, meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu não vou dar conta de cuidar de 3 crianças, e de cuidar da minha casa, de cuidar do meu casamento. E comecei a me desesperar, porque pra quem me conhece também sabe que a Helena é um pouquinho agitada, então quando eu tive ela eu pensei, chega, né? Tá bom 2, já tá ótimo. Então, e também eu tava tomando remédio. Mas ok, eu desesperada liguei pra minha mãe. Quando eu liguei, a minha mãe falou, eu falei, mãe. Aí ela falou, o que foi? Quem morreu? Ai. Quando ela falou, quem morreu? Eu falei, não, mãe, ninguém morreu. Eu tô grávida. E aí todo mundo ficou feliz. Falou, isso daí é bênção, imagine, não precisa chorar. Mas eu tava inconsolável, eu fiquei desesperada. Aí a minha cunhada começou a chorar no fundo. Começou a chorar no fundo e eu falei, ué, por que você tá chorando, né? Pensei, é minha vez de chorar. Aí ela começou a chorar e falou, eu não ia contar, mas eu também tô. E ela também tem, pra quem conhece a minha família sabe que a minha cunhada também tem 3, agora no caso, na época tinha 2. Só que na hora eu parei de chorar, porque, tipo, me confortou, porque a Helena, ela, quando eu ganhasse, ela ia estar com 2 aninhos. A dela, o bebê dela tinha 1 aninho, quando a outra bebê nasceu. Então, nossa, pra ela ia ser bem mais apurado do que pra mim. Então, meio que me confortou. Ok, passou. Marcaram a minha ultrassom e eu fui. Antes de eu ir, eu precisava pegar o papel no posto. Eu fui no posto, peguei o papel e eu converso muito com as moças que atendem lá o posto e tal. A maioria do pessoal do posto eu converso bastante. Tenho uma certa amizade. E aí eu falei pra ela, o nome dela é Célia. Eu falei, Célia, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque com 3 meses.
E com 3 meses eu já sentia mexer, tanto o Anthony quanto a Helena. Será que tá tudo bem? Eu acho que não tá tudo bem, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. E aí ela falou, não, tá tudo normal, imagina, é coisa da sua cabeça, né? Depende muito da criança, às vezes ela é mais calma e tal. E eu falei, tá bom. Fui fazer ultrassom, meu esposo foi comigo. Quando me chamaram lá, o doutor colocou o aparelho, mediu, mexeu. E aí ele começou, um aparelho tipo mouse, assim. Ele começou a apertar, vou mostrar na minha mão. Ele não tava só passando assim, sabe? Ele tava apertando assim. E quando ele apertava assim, eu sentia muita dor. Muita dor, que quando ele apertava eu entortava assim, sabe? Eu erguia meu corpo porque tava doendo demais. Era tipo uma facada assim. E aí ele começou a olhar estranho. E eu não escutava nada. Ele virou o computador pra mim e falou assim: mãe, seu bebê tá com tanto tempo e ele tá morto. Ele tá morto e ele tá até... Nossa, frearam o carro ali e derrapou. Ele tá morto e ele tá até atrofiado aqui no canto. E aí ele pegou a tela do computador e virou pra mim. Quando ele virou pra mim, é muito nítido pra mim a imagem, porque é uma coisa que mexeu muito comigo durante esse tempo. Por quê? O bebê tava com as perninhas assim e assim, tipo, de ladinho assim, dava pra ver nítido que ele tava assim, sabe, tipo, encolhido assim. E ele apertava, ele empurrava o bebê assim, o bebê fazia assim. E não se mexia, não tinha batimento. Ele mostrou o coraçãozinho não fazia assim, sabe? O coraçãozinho ficava assim, parado. E aí eu fiquei em estado de choque. E daí ele olhou pra mim e falou: bom, é isso, tá morto. Bem assim, tá morto, né? Aí eu olhei pro meu esposo, olhei pra ele e falei: mas, doutor, e agora? Eu nunca tive um aborto. Nunca, né? Aí, além disso, ele falou pra mim assim: o seu útero... ele falou o nome, mas eu não entendo. Ele era um 8, era tipo o símbolo do infinito. Ele era um 8, e o bebê tava na parte menor. Ele falou que não tinha espaço pro bebê crescer. E eu falei: e agora o que eu faço? Aí ele falou: não. Aí ele falou: bom, agora você vai levar esse papel no posto. No posto, eles vão encaminhar você pra Santa Casa, eles vão te dar um remédio, ou vão fazer curetagem, alguma coisa assim. E assim, abriu um buraco na minha frente, eu fiquei sem chão, eu fui embora em choque, em estado de choque. Quando eu cheguei no posto, eu fui diretamente no posto. Quando eu cheguei no posto, eu olhei pra Célia e não consegui falar nada. Ela olhou pra mim e falou: o que aconteceu? Por que você tá com essa cara? E aí eu só entreguei o papel pra ela e desabei em choro. Eu falei: tá morto. E comecei a chorar. E vim embora. Ela tentou me acalmar, eu vim embora. Me acalmei no carro pra não demonstrar pras crianças e entrei. Eu entrei direto pro meu quarto porque o Anthony, ele sempre... Assim, quando eu descobri a gravidez da Isadora... Vou até contar rápido. Quando eu descobri a gravidez da Isadora, minha cunhada Mayara, ela falou assim... Pegou o Anthony, foi num canto e falou: Anthony, a mamãe tá grávida. Aí falou: eu já sabia. Ele tinha... acho que 3 aninhos, 4. Não lembro agora certo, mas ele era mais ou menos... 4 aninhos, eu acho. Eu já sabia. Aí ela falou: como assim, você já sabia? Aí eu falei: eu já sabia. Aí ela falou: e você? Você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? E aí ele falou assim pra ela: ah, eu queria um irmãozinho, mas é uma irmãzinha. O nome dela é Isadora. É Isa, ou Isadora. É Isa, eu acho que ele falou. É Isa. E eu vi ela, tia. Ela é muito bonitinha, ela tava no berço da Helena, que é o berço que eu não usava mais. E aí, o berço que eu não usava mais não, porque quando eu descobri a gravidez, a Helena ainda usava ele, mas pouco tempo depois ela parou de usar. Eu vi ela no berço da Helena, tia, e ela é muito bonitinha. Ela tava sorrindo pra mim. E a Mayara veio e me contou tudo, né? Isso foi no começo. E desde então, todo dia ele acordava. Então, ele sempre acordou muito cedo. Ele vinha pra minha cama e falava: bom dia, mamãe. Bom dia, Isadora. Mamãe, Isadora vai nascer hoje? Mamãe, Isadora vai nascer hoje? Quando que Isadora vai nascer? Então, quando eu descobri, né, que tava morto, eu fiquei sem chão. Eu falei: eu não vou conseguir falar isso pro Anthony. Como que eu vou explicar isso pra uma criança?
E eu entrei correndo, tranquei e fechei a porta do quarto. Meu quarto não dá pra trancar. E eu caí no choro e liguei pra minha mãe. Falei, mãe. E não consegui falar, tava chorando muito. Ela perguntou o que aconteceu. E na hora que eu fui responder ela, o Antônio abriu a porta. E eu falei, a Isadora morreu. A Isadora tá morta. E aí ele começou a falar alto, gritar assim, não, mamãe, ela não morreu, ela tá viva. A Isadora não morreu, mamãe, ela não morreu. E aí que eu caí no choro de vez, porque eu não sabia o que falar, eu não queria ter contado pra ele desse jeito. E aí meu esposo pegou ele, colocou ele na ponta da cama e falou assim, Anthony, pra tentar confortar ele também, né? Anthony, a Isadora, ela tá com o Papai do Céu e ela não tá mais aqui com a gente. O Papai do Céu precisava mais dela do que nós. Aí o Anthony ficou quietinho, passou um tempo, veio, deitou do meu lado, ficava me acariciando pra mim se acalmar e dormiu. Minha cunhada chegou, eu comecei a conversar com a minha cunhada, contar pra ela, porque eu me senti muito culpada, porque a imagem que ficou na minha cabeça do bebê encolhido num canto me relembrava muito da imagem de como eu fiquei quando eu descobri a gravidez. Porque eu encostei na parede, eu fui cair no chão e eu fiquei encolhida daquele jeito, chorando. E aí eu comecei a me culpar e pensar assim, por eu ter ficado muito desesperada, acho que Deus entendeu que eu não queria e pegou de volta. É tipo, é minha culpa. Eu acho que foi meio que uma rejeição e ela, né, acabou sofrendo, morreu, sei lá. Eu comecei a me culpar muito. E comecei a contar isso pra minha cunhada e aí o Anthony sentou na cama assim, eu tomei um susto porque ele tava dormindo, ele sentou, com o olho regalado, olhou pra mim e falou, mãe, para de choro. A Isadora foi ajudar o Papai do Céu, mas ela vai voltar. Ela só foi ajudar o Papai do Céu, mas ela vai voltar. E você tem eu, você tem a tia, você tem Jesus, e nós amamos você. E aí eu parei de chorar na hora e eu olhei pra cara dele meio espantada, assustada, né? Mas isso começou a me causar muito... Na hora eu parei e tudo, mas conforme os dias iam passando, eu comecei a ficar muito desesperada, ansiosa, começou a me dar crise de ansiedade. Comecei a passar mal, me dar falta de ar, pontada muito forte no peito. Fui pro hospital, me colocaram lá no Covid e me deram um monte de remédios, como, né, tinha um papel escrito que eu tinha abortado, um aborto retido, então não tava mais grávida. Me deram um monte de calmantes, eu fiquei totalmente fora de si, meio que eu apaguei, assim, lá não podia acompanhante nem nada, né, eu caí, assim, na mesa, e aí quando eu voltei em mim, eu tava andando e falando sozinha, conversando sozinha. E aí eu falei, moça, tinha uma enfermeira numa sala próxima, eu tô falando sozinha. Aí ela falou, faz hora, não é de agora não, faz hora que você conversou sozinha. E ok, passou, eu vim embora, mas isso tava ficando cada vez mais recente, tipo, a crise ia e voltava. Muitas pessoas me ligavam de Curitiba, parentes que não moram aqui, me ligavam pra minha avó, ligavam pra minha mãe e ficavam falando que eu tinha que ir pro hospital, que eu precisava me internar, que eu precisava tirar esse bebê, que senão ia infeccionar, que eu ia morrer, porque já aconteceu casos assim, de fulano de tal, de ciclano, e isso me abalava muito, eu ficava muito desesperada, porque eu sentia que eu não deveria tirar. Aí eu fui no médico, passar com a enfermeira fechou meu prontuário, tudo, mas ela marcou uma transvaginal pra mim. E aí ela falou assim, eu marquei uma transvaginal pra você, eu não vou cancelar, você vai lá pra ver o porquê que morreu. Tem que ter um porquê. Talvez você descubra o porquê que morreu nessa transvaginal. Eu não vou desmarcar. E eu também não vou te dar remédio. Eu vou deixar 7 dias. Se não sair sozinho, eu te dou o remédio. Se não sair com o remédio, com 14 dias eu te encaminho pra fazer a raspagem, curetagem, não sei, uma coisa assim. E aí, vim embora. Comecei a assistir vídeos de culto, sabe? Nas redes sociais, no Instagram, se eu não me engano. E eu não sei nem qual religião era, mas eu tava assistindo, tinha muitas pessoas, milhões de pessoas assistindo. E era uma forma de eu me acalmar, ver culto, ouvindo.
E aí eu comecei a assistir o culto, e aí ele começou a falar, daqui a pouco ele parou. E falou assim, gente, eu tinha planejado uma pregação totalmente diferente. Eu tinha estudado, eu tinha feito. E mostrou o papel assim. Uma pregação totalmente diferente. Mas Deus tocou no meu coração pra falar uma coisa totalmente ao contrário. Então eu vou falar. E aí ele falou assim, você aí, que tá assistindo a live do culto ao vivo. Porque tava tendo culto ao vivo, tinha muita gente. Mas tava tendo a live do culto. Você aí que tá assistindo, que tá gerando um filho. E aquilo pegou muito em mim, como se ele estivesse falando realmente diretamente pra mim. Ele falou assim, você tá gerando um filho assim como a mãe de Sansão. Não é qualquer um, é um escolhido de Deus. E pra isso, pra você ter um filho escolhido de Deus, você precisa se preparar. Você precisa mudar a sua rotina, mudar a sua alimentação, mudar a sua vida espiritual também. E jejuar muito, se apegar muito a Deus. Porque o inimigo vai tentar até a última hora acabar com ele. E aí aquilo me tocou muito e eu fiquei, nossa, será que é comigo? Porque, né, tanta gente vendo. Passou. Eu fui na casa da minha avó, começou a me dar crise de novo, de ansiedade, porque era incontrolável. A crise vinha, me faltava muito ar. Eu ficava... E começava a tremer muito e ter um batimento acelerado demais, apontado no meu peito e tal. E aí eu fui na minha avó e falei, vó, eu sou de uma religião, a minha avó é de outra e a vizinha dela é de outra. E essa vizinha eu conheço desde pequenininha. E a gente sempre fez culto juntos e tal, sem se importar com religião nem nada. E eu falei, vó, vamos lá na casa dela? Que eu acredito que nem que seja por uma palavra bíblica. Se Deus quiser falar comigo, ele vai falar. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu falei, vó, mas não fale nada. Não comente sobre nada. Quando eu cheguei lá, e é engraçado que ela tem um relato dela sobre esse dia. Tipo, de coisas que aconteceram com ela, um testemunho mesmo da parte dela, da vida dela, desse dia. Porque esse dia, tipo, aconteceu uma coisa muito forte pra mim, em relação à Isadora, e pra ela em relação à saúde, em relação à vida espiritual dela e outras coisas. Mas aí eu fui lá. E quando eu cheguei, ela falou, oi Maria, tudo bem? Como que tá o bebê? Eu falei, tá bem, graças a Deus. E sentei e ela começou a orar. E ela começou a orar pela minha família, por mim, pela gestação. E ainda que ela pegou e saiu. Eu vou falar rápido que tá atingindo o limite do tamanho do vídeo. Aí ela saiu, foi lá, pegou um óleo, veio, ungiu a minha barriga e começou a expulsar não, a orar muito, pedir para Deus proteção, para que ele protegesse essa criança, porque eu era escolhido de Deus e etc. E daqui a pouco ela sentou e falou assim para mim, Mariane, Deus manda falar para você que seja para vida ou para morte, ele vai dar um sinal do que ele tá fazendo na sua vida antes da mão do médico. E foi isso. Ela terminou a oração, eu fui embora. E no outro dia era o dia marcado da transvaginal. Ninguém sabia, nem a minha avó não sabia. Antes de eu ir pra casa dela, eu pulei essa parte que eu acabei esquecendo. Eu tava deitada em casa e, como eu falei, eu me acalmava ouvindo culto e hinos. E eu coloquei aquela música És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. E o hino parou e mudou, do nada, assim, e começou a tocar um outro hino, e eu falei, eu quero aquele. Voltei. E o hino mudou novamente para aquele mesmo hino. E eu voltei, não és o meu alívio. Teimosa que só. Voltei pela terceira vez, não és o meu alívio. E mudou de novo. Eu falei, bom, eu vou escutar, né? O celular tá bugando. Na hora eu não entendi. E Deus estava querendo falar comigo através do hino. Eu falei, meu celular bugou, eu vou escutar esse hino mesmo. E eu nunca tinha escutado. Agora é um hino muito conhecido, mas na época eu acho que tinha acabado de ser lançado. E ele começou a cantar assim,
Agora me deu um branco, gente. Calma. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. E aí no final ele canta assim: ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. E aí eu caí aos prantos, eu sentia que realmente Deus estava falando comigo, que realmente Ele ia fazer alguma coisa, que Ele não ia me deixar na mão e que Ele tinha plano na vida dela. E aí no outro dia eu fui lá, aconteceu isso, de eu pedir oração, porque me ligaram de Curitiba, uma tia minha, e começou a falar que uma irmã dela teve infecção muito perigosa e tal, e isso começava a me afetar muito, começava eu pensar na situação, até que agora pra falar me dá um pouco de falta de ar e tal, mas antes era bem pior, e começava a atacar mesmo, e aí eu falei pra minha avó me levar lá pra aquela irmã orar. E aconteceu isso, ela falou aquilo, eu vim embora, e sempre por mensagem com a minha cunhada. A Helena bateu. A Helena se machucou. Já passou. Bom. Aí eu fui sempre por mensagem com a minha cunhada falando: Maiara do céu, e se Deus me der esse sinal que ele falou e eu não ver porque eu tô muito nervosa, eu não vou conseguir perceber, meu Deus do céu. E chegou a hora de eu ir lá e falei, comecei a ficar triste, falei: Maiara, Deus deu o sinal e eu não vi. Helena. Cadê Helena? Tá lá fora já. Helena. Aí 10 minutinhos antes dele me chamar, eu tava conversando com uma senhora e a Isadora mexeu. Deu um baita de um pulo que eu tomei um susto. E assim que ela mexeu, o doutor chamou meu nome, eu fui pra dentro, já com a certeza que ela tava viva. E ele perguntou pra mim por que eu tava lá, eu expliquei tudo pra ele. Ele falou: mas é impossível, não tem como isso acontecer, se tá morta, não tem como tá viva, não tem por que perder exame com criança morta. E eu vou fazer aqui, mas provavelmente, né, tá bom. Era o mesmo aparelho, pra não dizerem que era o aparelho que tava estragado. Foi uma semana depois. Era o mesmo aparelho, a mesma enfermeira, o mesmo consultório. Só mudava o doutor. A enfermeira olhou pra mim, tudo que eu falava, ela balançava a cabeça, confirmando que ela tava lá, ela lembrava de mim, lembrava do caso. Aí ele colocou a câmera, a Isadora fazia assim, com a mãozinha na frente da câmera, assim, tipo, dando um tchauzinho. Aí falou: bom, ela tá viva, mas calma, vamos ver se ela tá bem. E aí ele mediu, olhou tudo e falou: não entendo o que aconteceu com você, pelo que você me relatou, porque aqui tá tudo bem. Ela tá ótima, ela tá bem sadia e tá perfeita. Aí eu falei do meu útero lá, né, que tava um 8, um negócio diferente, e ele falou: não, tá normal aqui. Aqui tá normal, não tem nada, às vezes isso não interfere. Ele falou que ter o útero daquele jeito, que é uma coisa, ele falou que é meio raro, mas acontece, ter o útero meio que em 8, o que ele falou assim que acontece
E que não interferia, porque conforme o bebê ia crescendo, digamos que o buraco escolhido, a parte escolhida, ela cresceria. Só não poderia ser tão apertado, senão ia apertar muito ela. Talvez, eu imagino que talvez seja por ser muito apertado, porque ela estava na parte menor, que ela não cresceu tanto. Não sei explicar, não entendo nada sobre, mas eu imagino que seja. Bom, ok, ele terminou, deu o papel pra mim, não. Falou pra enfermeira que entrega o papel. Ela me entregou o papel chorando e falando, não me pergunte, que eu não sei explicar. Mas a sua bebê tá totalmente bem. E aí eu saí super feliz, chorando, né, de felicidade, vim embora. Fui no posto. Quando eu cheguei no posto, o posto estava vazio, não tinha um ser. Tava só um rapaz que passa nas casas, agente social, tava ali atendendo a entrada, no lugar da Célia, no caso. E não tinha mais ninguém. Eu pensei, bom, acho que foram pro almoço. E a enfermeira me chama. Quando eu abri a porta, tava todo mundo na sala dela. Tinham ligado pra ela já, porque a agente comunitária tinha passado em casa, ver como eu tava, e eu tinha ligado pra minha cunhada, que ficou com as crianças, pra eu poder fazer o exame, contando que o bebê tava vivo, que tava tudo bem. Então, na hora, tipo, né, cidade pequena, a coisa passa rápido. A minha cunhada contou pra gente, a gente contou pro posto. E tava todo mundo chorando na sala da enfermeira. E quando eu entrei, ela falou, eu vou ter que abrir seu prontuário todo de novo, mas graças a Deus, não sei o que e tal. Muita gente dando parabéns, falando que nunca tinha visto aquilo. E a enfermeira-chefe veio, olhou pra mim assim, e a enfermeira olhou pra ela e falou, agora você me pergunta, pra que perder exame? Pra que perder exame com criança morta? Aí a enfermeira falou assim, como que eu ia explicar pra você que eu senti de Deus, se você não acredita? Daí ela olhou pra mim, fez assim com a cabeça e falou, parabéns, eu nunca vi isso na minha carreira inteira. E me cumprimentou e foi embora. Foi aberto o prontuário, tudo. Aí passou, né? Todo reboliço. Vim embora, toda feliz, pulando de alegria. Falei, Anthony. A Isadora tá viva. Ela tá bem. E aí ele olhou pra mim com a mesma cara que ele fez quando eu falei, a minha cunhada falou da gravidez e falou assim, eu já sabia. Eu falei pra você que ela ia voltar. E foi isso, né? O testemunho, o relato do milagre, de tudo que aconteceu, foi isso. Agora, resumidamente, o que aconteceu na gestação inteira, porque teve complicações, igual o pastor falou no vídeo. O inimigo ia tentar até a última hora, e ele tentou. Depois disso, deu que minha glicemia estava alta, estava com diabetes gestacional. Passei mal, muito mal. Fui fazer exame de glicemia, não tinha nada. Falaram que eu tava com pressão alta, fui fazer exame, não tava. Fiquei muito mal de ansiedade, porque a ansiedade ela tocou muito forte, que depois ela continuou atacando. Fiquei internada por 5 dias, se eu não me engano, no hospital, e me colocaram no meio das pessoas com Covid, porque como era respiração, eles não podiam descartar a hipótese que poderia ser Covid. E eu tinha certeza que não era, porque eu tinha pagado para fazer um exame para não ir na ala do Covid. Paguei um exame, levei, eles falaram que não valia. Tinha que ser exame do hospital. Fizeram o teste do Covid e me deixaram na ala do Covid. No meio de muita gente com Covid. Fiquei lá, não deu nada, não tinha Covid, graças a Deus, deram calmante, melhorou. Fizeram um ultrassom no último dia do hospital. O doutor falou pra mim, nossa, ela tem um desvio na coluna, que isso e aquilo, já foi mais um mês de desespero. Paguei, fiz uma ultrassom morfológica que via tudo. Aí descobri que era uma menina, realmente era a Isadora. E vimos que não tinha nada na coluna dela.
Aí contamos pro doutor tudo que aconteceu e ele é ateu. Ele falou, isso é impossível, não tem como. Aí ele até explicou um caso em que o bebê fica mais ou menos 3 minutos no máximo sem batimento, mas é por um caso lá, uma coisa que acontece, mas mais que isso não fica. 3 minutos não, 2 minutos, eu acho, uma coisa assim. Mas mais que isso não fica, e é só no comecinho da gestação, no primeiro mês e tal, e era impossível ter acontecido isso comigo, que não sei o que o médico não tinha visto direito, que o aparelho estava estragado, etc. Mas o aparelho, como eu disse, não estava estragado, porque era o mesmo aparelho que eu fiz, e ele não foi pra revisão, nem nada. Eu fui na mesma, tipo, aconteceu numa sexta, eu fui na outra sexta fazer o exame de novo. Então, e foi no mesmo aparelho. Ainda tava, porque tem um papelzinho ali, né, com a data de higienização, eu acho, coisa arada ali do papelzinho e a validade. E era o mesmo. Então, era a mesma máquina. Bom, aconteceu isso. Primeira morte, baixo peso, não, glicemia, pressão alta, desvio da coluna, Covid. Aí falaram que ela tava com baixo peso. Pouco líquido. Muito pouco líquido. Fizemos o exame, não tava nada. Só que isso assim, falava hoje, 1 semana, 2 semanas sofridas, com medo, né, passando mal, ia ver, não tava nada. Era estranho demais. E aí ela nasceu. Aconteceu tudo aquilo que eu conto no próximo vídeo. Mas ela tá bem, graças a Deus. Ela aparece até no próximo vídeo. Ela tá bem gordinha, bem grande, saudável, graças a Deus. E ela é realmente uma escolhida de Deus, porque ela é um milagrinho na minha vida. E eu não me imagino sem ela. Eu precisava. Tipo, eu precisava dos meus 3 filhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho grande, muita falação, mas é que eu precisava explicar tudo isso pra vocês, que eu fiquei devendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar se você gostou. Se você não gostou também, deixa sua opinião. E compartilhe, por favor, para nos ajudar a crescer aqui nessa plataforma. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!